Meu nome é André, e o que vou contar aconteceu há 3 anos, numa noite que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o bem e o mal. Eu nunca fui religioso, sabe? Cresci ouvindo histórias da Bíblia, mas para mim eram só isso, histórias. Até que fui parar naquela igreja em Santa Luzia, uma cidadezinha esquecida no interior da Bahia, e vi o que vi. Eu não sei se era um demônio, um espírito ou algo pior, mas o que aquele padre enfrentou naquela noite não era humano. E eu, que só estava lá por curiosidade, carrego as marcas disso até hoje. Às vezes, no silêncio, ainda ouço ele, rindo. Tudo começou por causa de um amigo, o Tiago. Ele era repórter freelancer, daqueles que caçam histórias estranhas para vender para os jornais. Tiago tinha ouvido falar de um padre em Santa Luzia, um tal de Padre Vicente, que era conhecido como o exorcista. Não era o tipo de coisa que a igreja gosta de divulgar, mas o boato corria solto. Padre Vicente já tinha enfrentado coisas que nenhum outro padre ousava. Tiago queria fazer uma matéria sobre ele, e como eu era fotógrafo amador, me chamou para ir junto. Vai ser só uma entrevista, André. A gente conversa com o padre, tira umas fotos da igreja e pronto. Dinheiro fácil. Eu topei, meio por tédio, meio pela grana. Mal sabia que estava entrando num pesadelo. Chegamos em Santa Luzia numa tarde quente de agosto. A cidade era pequena, com casinhas de adobe e uma praça onde os velhos jogavam dominó. A igreja ficava no alto de um morro, uma construção antiga de pedra, com uma cruz de ferro no topo que parecia torturada pelo sol. Era bonita, de um jeito triste, com vitrais coloridos e uma porta de madeira cheia de entalhes. Mas tinha algo nela que incomodava. Talvez fosse o silêncio, ou o jeito que as sombras se mexiam nos vitrais, como se tivessem vida própria. Tiago bateu na porta, e quem abriu foi Padre Vicente. Ele era um homem baixo, uns 60 anos, com cabelo branco ralo e olhos que pareciam ver através da gente. A pele era marcada pelo sol, e ele tinha uma cicatriz fina na bochecha, como se algo tivesse arranhado ele há muito tempo. Nos cumprimentou com um aperto de mão firme, mas não sorriu. Vocês vieram por causa das histórias, não é? Ele disse com uma voz rouca. Tiago explicou que queria entrevistá-lo sobre os exorcismos, e eu só assenti, segurando minha câmera. Padre Vicente hesitou, mas acabou deixando a gente entrar. Não é algo que eu gosto de falar, mas talvez seja a hora de alguém saber a verdade. Dentro da igreja, o ar era fresco, mas pesado, como se carregasse o peso de anos de orações. As velas no altar estavam apagadas e o cheiro de incenso misturado com mofo grudava na garganta. Os bancos de madeira rangiam mesmo sem ninguém sentar e os vitrais jogavam manchas de luz vermelha e azul no chão. Padre Vicente nos levou para uma sala nos fundos, onde tinha uma mesa, umas cadeiras e um armário trancado com um cadeado velho. Ele se sentou e começou a falar, mas não era a entrevista que Tiago esperava. Vocês já sentiram o mal? Ele perguntou, olhando para mim. Eu ri, achando que era só jeito de padre, mas Tiago ficou sério. O mal não é uma ideia, rapazes. Ele anda, fala e às vezes escolhe um corpo para chamar de casa. Ele contou que naquela noite ia fazer um ritual. Um menino da cidade, o Gabriel, de 14 anos, estava doente, segundo os pais. Mas Padre Vicente sabia que não era doença. É ele disse, sem explicar quem era ele. Tiago, com aquele faro de repórter, pediu para acompanhar o ritual. Eu não queria, mas o padre olhou para mim e disse, você tem uma câmera, talvez seja bom registrar, mas saiba que se entrar, não vai sair o mesmo. Algo na voz dele me fez engolir em seco, mas Tiago já estava aceitando e eu não quis ficar para trás. O ritual estava marcado para meia-noite. Padre Vicente pediu para a gente voltar com roupas discretas e sem celulares para não perturbar. Passamos o dia na cidade, entrevistando uns moradores. Todo mundo falava do Gabriel com medo. Diziam que ele era um menino normal.
até que começou a falar sozinho, a quebrar coisas, a gritar em línguas que ninguém entendia. O pai dele, seu Manuel, jurava que viu os olhos do filho ficarem pretos uma noite. Eu achei que era exagero, coisa de interior, mas Tiago estava empolgado, anotando tudo. Às 11, voltamos para a igreja. O céu estava escuro, sem lua, e o vento trazia um cheiro de terra molhada. Quando entramos, a igreja estava diferente. As velas estavam acesas, mas a luz parecia fraca, como se algo a engolisse. Padre Vicente estava no altar, vestindo uma batina preta e segurando um crucifixo de prata. Ao lado dele tinha um homem mais jovem, o irmão dele, Frei Tomás, que ajudava nos rituais. Gabriel estava lá, amarrado numa cadeira no centro da nave. Ele era magro, com cabelo bagunçado e olheiras fundas. Parecia assustado, mas quieto, com a cabeça baixa. O pai, seu Manuel, estava num canto, rezando baixo, com 1/3 nas mãos. Tiago sussurrou para mim: "Isso vai ser grande, André. Tira fotos." Eu levantei a câmera, mas minha mão tremia. Padre Vicente começou o ritual com uma oração em latim. A voz dele ecoava, firme, mas o ar estava ficando mais frio e as velas tremulavam como se alguém soprasse. Gabriel começou a se mexer, puxando as cordas. Ele murmurava algo, tão baixo que eu não entendia. Frei Tomás jogou água benta no menino, e foi aí que tudo mudou. Gabriel levantou a cabeça de repente, e os olhos, Deus, os olhos, não eram pretos, como o pai tinha dito, eram brancos, como se a pupila tivesse sumido. Ele riu, uma risada grave, que não parecia de um menino de 14 anos. "Vicente, você de novo?" ele disse com uma voz que parecia vir de um poço. Eu congelei, com a câmera na mão. Tiago estava pálido, mas continuou anotando. Padre Vicente não parou. Ele levantou o crucifixo e gritou: "Em nome de Cristo, saia desse corpo." Gabriel, ou o que estava dentro dele, riu mais alto, e as cordas que o prendiam começaram a estalar, como se fossem rasgar. As velas apagaram de uma vez, e a igreja ficou escura, só com a luz dos vitrais, que agora pareciam pulsar, como se estivessem vivos. Eu ouvi um som, como unhas arranhando madeira, vindo de todos os lados. Tentei tirar uma foto, mas a câmera travou, e a tela mostrou só estática. Frei Tomás acendeu as velas de novo, mas o ar estava denso, com um cheiro de enxofre que queimava a garganta. Gabriel não estava mais falando. Ele rosnava, um som baixo, animalesco, enquanto a cadeira balançava sozinha. Padre Vicente jogou mais água benta e o menino gritou, um som que fez meu sangue gelar. Não era dor, era raiva. "Você não pode me parar, Vicente!" A voz gritou. E pela primeira vez, o padre hesitou. Ele olhou para o irmão como se pedisse ajuda, mas Frei Tomás só balançou a cabeça segurando um livro de orações. Então, o pior aconteceu. A porta da igreja, que estava trancada, abriu sozinha com um estrondo. O vento entrou, apagando as velas de novo, e eu senti algo passar por mim. Não vi, mas senti. Um toque gelado, como dedos na nuca. Tiago deixou o caderno cair e seu Manuel começou a chorar, gritando para parar o ritual. Mas Padre Vicente não parou. Ele se aproximou de Gabriel, segurou o crucifixo contra a testa do menino e gritou palavras que eu não entendia, misturadas com latim e algo que parecia mais antigo. A cadeira parou de balançar e Gabriel ficou quieto, com a cabeça caída. Por um segundo, achei que tinha acabado. Mas então ouvi um sussurro, vindo de trás do altar. Era baixo, mas claro, como se alguém estivesse falando dentro da minha cabeça. "André, me vê?" Eu virei, e no vitral do anjo vi um rosto. Não era o anjo. Era uma cara pálida, com olhos brancos iguais aos de Gabriel, e um sorriso que mostrava dentes tortos. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. O rosto sumiu e as velas acenderam sozinha, como se nada tivesse acontecido. Padre Vicente caiu de joelhos, exausto. Gabriel estava desacordado, mas respirando. Frei Tomás cortou as cordas e seu Manuel correu para abraçar o filho. Tiago pegou o caderno do chão,
mas estava tremendo tanto que mal escrevia. Eu olhei para a câmera e ela estava funcionando de novo. Tinha uma foto, tirada sem eu perceber. Mostrava o vitral, com o rosto que eu vi, claro como o dia. Apaguei na hora, com as mãos tremendo. Saímos da igreja ao amanhecer. Padre Vicente não falou com a gente, só pediu para nunca voltar. Tiago escreveu a matéria, mas nenhum jornal quis publicar. Disse que era muito louco. Eu guardei a câmera e nunca mais toquei nela. Gabriel voltou ao normal, pelo que soube, mas ninguém na cidade fala dele. Padre Vicente morreu 1 ano depois, de um ataque cardíaco, segundo os médicos. Mas eu sei que não foi só isso. Ele carregava algo que ninguém deveria. Eu mudei de cidade tentando esquecer. Mas às vezes, quando passo por uma igreja, sinto ele, o rosto do vitral. Ele tá lá, esperando, rindo, como se soubesse que vou voltar um dia. E o pior, às vezes, no silêncio, ouço ele chamar meu nome. Meu nome é Lucas, e o que vou contar aconteceu há 2 anos, numa noite que mudou tudo o que eu pensava sobre o mundo. Eu nunca fui de acreditar em coisas que não dá para explicar. Fantasmas, espíritos, essas histórias que o povo conta para assustar, para mim era tudo lorota. Mas depois do que vivi naquela igreja em São Sebastião do Vale, uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, eu não consigo mais fechar os olhos sem ouvir aquele sussurro. Ele me segue, como se soubesse onde estou. Tudo começou por causa do meu avô, seu Antônio. Ele era católico, daqueles que não perdem uma missa, que rezam o terço todo dia e tem uma imagem de São Sebastião na sala. Eu não era muito de igreja, mas ele insistiu para eu ir com ele a uma missa especial, uma celebração noturna que ia ter na cidade. Eu não queria desapontá-lo, então topei. Pegamos o carro velho do avô, uma caminhonete que rangia mais que o portão de casa, e rodamos uns 40 minutos até chegar na praça central de São Sebastião. A igreja ficava ali, imponente, com paredes de pedra gastas pelo tempo e uma torre alta onde um sino enferrujado balançava quando o vento batia. Era uma construção de uns 200 anos, diziam, e dava para sentir o peso dela só de olhar. As janelas de vitral pareciam olhos escuros, observando quem se aproximava. Era uma noite fria de julho, o céu coberto por nuvens grossas que escondiam as estrelas. A missa estava marcada para 7, mas meu avô, como sempre, quis chegar cedo. Entramos na igreja e o lugar parecia engolir qualquer luz. As velas no altar tremulavam, jogando sombras que dançavam nas estátuas de santos. Os bancos de madeira estavam gastos, cheios de marcas de décadas de fiéis. O chão de pedra rangia sob nossos tênis e o eco dos nossos passos parecia mais alto do que deveria. Tinha pouca gente, uns velhos rezando no fundo, um cara de chapéu sentado sozinho e o padre, um homem magro, de rosto pálido, que parecia carregar o peso do mundo. Ele nos cumprimentou com um aceno rápido e sumiu por uma porta lateral, acho que para a sacristia. Meu avô se sentou num banco da frente, segurando o terço com as mãos calejadas. Eu fiquei ao lado dele, meio sem graça, olhando para os vitrais. Eles mostravam cenas bíblicas, mas com a luz fraca, pareciam mais sinistros do que sagrados. A missa começou. E o padre, Dom Rodolfo, falou com uma voz grave que ecoava pelas paredes. Eu não prestei muita atenção, confesso. Minha cabeça estava no celular, que não pegava sinal, e na vontade de ir embora logo. Quando a missa acabou, meu avô disse que queria se confessar. É rápido, Lucas, espera aí, ele falou, já se levantando. Eu resmunguei, mas fiquei no banco, olhando as velas que pareciam piscar com o vento que entrava pelas frestas. O confessionário ficava num canto da igreja, uma caixa de madeira escura com entalhes que deviam ter sido bonitos um dia, mas agora estavam desbotados. Tinha 2 cortinas vermelhas, meio rasgadas nas pontas, que balançavam mesmo sem ninguém passar. Enquanto meu avô entrava do lado direito, onde o pecador fica, eu notei algo estranho.
Do lado esquerdo, onde o padre senta, não tinha ninguém. O padre tinha ido para a sacristia, eu vi com meus próprios olhos, mas mesmo assim ouvi um som vindo de lá. Era um sussurro, baixo no começo, como se alguém estivesse falando rápido, mas sem formar palavras claras. Pensei que era minha imaginação, que o silêncio da igreja estava me pregando uma peça. Mas o sussurro ficou mais alto, mais rouco, como se estivesse irritado. Eu me inclinei no banco, tentando ouvir melhor. O som era errado. Não era uma voz normal. Era como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, misturadas, formando um murmúrio que fazia meu estômago revirar. Olhei para os outros na igreja. Os velhos continuavam rezando, alheios a tudo. O cara de chapéu estava de cabeça baixa, como se dormisse. Ninguém parecia notar. O sussurro parou de repente, e o silêncio que veio depois foi pior. Era pesado, como se algo estivesse segurando o ar. A cortina do lado do padre tremulou só um pouco, mas o suficiente para me fazer pular do banco. Meu coração estava disparado, mas eu precisava saber o que era aquilo. Me aproximei do confessionário, cada passo parecendo mais difícil que o anterior. Cheguei perto e toquei a cortina. A textura era áspera e o cheiro... Deus, o cheiro! Era um misto de mofo e algo que lembrava enxofre, como fósforo queimado. Minha mão tremia, mas eu puxei a cortina. Não tinha ninguém lá. O espaço era pequeno, só uma cadeira de madeira e uma grade que separava os dois lados. Mas o cheiro ficou mais forte e o ar parecia denso, como se eu estivesse respirando fumaça. Olhei para o lado do meu avô, mas a cortina dele estava fechada e eu não ouvia nada. Nem ele falando, nem o padre. Nada. Só o silêncio e aquele cheiro que grudava na garganta. Voltei para o banco, tentando me convencer de que era só minha cabeça. Mas então ouvi de novo o sussurro. Dessa vez, mais claro, como se estivesse bem atrás de mim. Virei rápido, mas não tinha ninguém. A igreja estava igual, as velas tremendo, as sombras dançando. Meu avô saiu do confessionário logo depois, com uma cara estranha, meio pálida. Perguntei se estava tudo bem, e ele só balançou a cabeça dizendo que estava com frio. Quando fomos embora, perguntei se ele ouviu algo esquisito lá dentro. Ele me olhou, hesitante, e disse que o padre não estava no confessionário. Eu falei sozinho, Lucas, mas parecia que alguém estava ouvindo. Meu sangue gelou. No caminho para casa, meu avô não falou muito. Eu também não. Só conseguia pensar naquele sussurro, na cortina tremendo, no cheiro que não explicava. Nos dias seguintes tentei esquecer, mas à noite, quando tudo ficava quieto, eu ouvia. Não era alto, mas estava lá. Um murmúrio baixo, como se algo estivesse tentando falar comigo. Tentei contar para o meu avô, mas ele só fechava a cara e mudava de assunto. Uma semana depois, ele adoeceu. Febre alta, delírios. No hospital, ele falava coisas desconexas sobre uma voz que pedia para ele voltar para a igreja. Ele morreu 2 dias depois. Eu não voltei para São Sebastião do Vale. Não consegui. Mas o sussurro não parou. Às vezes, no meio da noite, ele vem. Não é só um som. É como se algo estivesse dentro da minha cabeça, dizendo palavras que eu não entendo, mas que me fazem tremer. Fui a outro padre, um amigo da família, e contei tudo. Ele ficou sério e disse que algumas igrejas guardam coisas que não pertencem a este mundo. Se você ouviu, Lucas, é porque algo te escolheu. Não volte lá. Nunca. Mas eu sei que não é tão simples. Porque onde quer que eu vá, o sussurro me encontra. E agora, enquanto conto isso, ele está aqui, bem baixo, bem perto, chamando meu nome. Meu nome é Mateus, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 16 anos, numa noite que ainda me faz acordar suando frio. Eu nunca fui de ter medo de histórias de terror. Pelo contrário, eu e meus amigos vivíamos atrás de adrenalina, explorando lugares que todo mundo dizia para evitar, casas abandonadas, cemitérios.
qualquer canto que tivesse uma lenda assustadora. Mas depois do que vi naquela igreja velha no sul do Brasil, eu nunca mais fui o mesmo. Às vezes, fecho os olhos e ainda vejo aquele rosto no vitral. Ele me encara, como se soubesse que estou falando dele agora. Tudo começou numa sexta-feira, no inverno de 2019. Eu morava em uma cidadezinha chamada Vila das Sombras, no interior do Rio Grande do Sul. O nome já dava uma pista do clima do lugar. Frio, nevoento, com ruas de pedra que pareciam sempre molhadas. Perto da cidade, numa estrada de terra cercada por pinheiros, tinha uma igreja abandonada. A história que contavam era que ela pegou fogo nos anos 70 e o padre, um tal de Padre Inácio, morreu lá dentro. Ninguém sabia direito o que aconteceu, mas o povo dizia que o fogo não consumiu a igreja inteira, só o altar, e que o vitral principal, com a imagem de um anjo, ficou intacto. Isso já era o suficiente para a gente querer dar uma olhada. Meus amigos, o Diego e o João, eram tão doidos quanto eu. A gente se conhecia desde criança e explorar lugares assim era nosso passatempo. Naquela noite, marcamos de ir até a igreja. Levamos lanternas, uma câmera velha que o João tinha pego do pai dele e uma mochila com uns sanduíches e refrigerante, porque, a gente era adolescente e achava que isso era aventura. Saímos de casa por volta das 10, quando a cidade já estava quieta. O nevoeiro estava tão denso que a luz dos postes mal atravessava. Pegamos nossas bikes e pedalamos uns 20 minutos até a estrada de terra. O frio cortava a cara e o som dos pneus na terra parecia alto demais no silêncio. Quando chegamos, a igreja apareceu no meio da neblina, como se tivesse surgido do nada. Era uma construção de pedra, com uma torre torta e janelas quebradas que pareciam buracos negros. O portão de ferro estava enferrujado, mas aberto, como se estivesse nos esperando. A gente deixou as bikes encostadas num tronco e entrou, com as lanternas iluminando o chão coberto de folhas secas e teias de aranha. O ar estava pesado, com um cheiro de mofo misturado com algo que lembrava cinzas. O Diego, que sempre falava demais, tentou fazer graça. "Tá vendo, João? Aqui não tem nada, só poeira e rato." Mas a voz dele tremia um pouco e eu sabia que ele estava tão nervoso quanto eu. Dentro da igreja, o teto era alto, com vigas de madeira que pareciam prestes a desabar. Os bancos estavam quebrados, alguns virados, como se alguém tivesse saído correndo. No fundo, o altar era só um monte de escombros com marcas pretas de queimado nas paredes. Mas o que chamava a atenção era o vitral. Ele ficava acima do altar, enorme, com a imagem de um anjo segurando uma espada. O anjo tinha um rosto sério, quase zangado, e os olhos pareciam seguir a gente. O vidro estava sujo, mas intacto, como se o fogo tivesse decidido poupar só ele. O João apontou a câmera para o vitral e disse: "Isso aqui vai dar uma foto maneira." Eu não sei porquê, mas senti um arrepio quando ele falou isso. A gente começou a explorar, apontando as lanternas para os cantos, procurando qualquer coisa interessante. O Diego achou um crucifixo quebrado no chão e tentou assustar o João com ele, mas o João só riu e mandou ele calar a boca. Eu estava mais quieto, com uma sensação esquisita no peito, como se alguém estivesse nos observando. Tentei ignorar, mas então vi algo no vitral. Eu estava apontando minha lanterna para ele, só por curiosidade, e no reflexo do vidro, não era a minha cara. Era um rosto pálido com olhos pretos, fundos como buracos. O pior era a boca, um sorriso torto cheio de dentes que pareciam afiados demais para serem humanos. Eu gritei e dei um passo para trás, derrubando a lanterna. O Diego e o João vieram correndo, perguntando o que foi. Eu apontei para o vitral, mas quando olhei de novo, o reflexo estava normal. Era só eu, com cara de quem tinha visto um fantasma. "Tá louco, Matheus? Não tem nada aí", o Diego disse rindo, mas ele estava olhando para o vitral como se quisesse ter certeza. O João levantou a câmera e tirou uma foto, dizendo que era para eu parar de inventar coisa. Mas eu sabia o que tinha visto. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia na garganta.
Tentei me convencer de que era só o cansaço, a neblina, a lanterna brincando com o vidro. A gente continuou explorando, mas o clima tinha mudado. O Diego não fazia mais piada e o João segurava a câmera com as mãos tremendo. O ar estava ficando mais pesado, como se a igreja estivesse respirando com a gente. Então, ouvimos um barulho. Era baixo no começo, como um arranhar vindo do altar. Paramos com as lanternas apontadas para o monte de escombros. O som parou. Mas aí veio outro, mais alto, como se algo pesado tivesse caído. O Diego sussurrou: "Que merda é essa?" O João, tentando bancar o corajoso, foi na frente com a câmera ligada. Chegamos perto do altar e o cheiro de cinzas ficou mais forte. Tinha uma porta meio escondida atrás do que sobrou do altar, de madeira, com dobradiças enferrujadas. Ela estava entreaberta e o arranhar vinha de lá. O João olhou para a gente hesitante, mas abriu a porta. Era uma escada que descia, provavelmente para o porão. O escuro lá embaixo era tão denso que nossas lanternas mal iluminavam os primeiros degraus. O João disse que a gente devia descer, que podia ter algo legal para gravar. O Diego recusou na hora, dizendo que não era idiota. Eu também não queria, mas alguma coisa me puxava, como se o vitral estivesse me chamando de volta. Enquanto discutíamos, senti um toque gelado no ombro. Virei rápido, mas não tinha ninguém. O Diego e o João estavam a uns metros olhando a escada. Meu estômago embrulhou e eu olhei para o vitral de novo. O rosto estava lá, mais claro dessa vez, como se estivesse mais perto do vidro. Os olhos pretos me encaravam e o sorriso estava maior, quase rasgando a cara. Eu não consegui gritar, só apontei. O João virou a câmera para o vitral e tirou outra foto, mas a câmera travou. Ele xingou, batendo no botão, mas nada. Foi aí que o arranhar virou um baque, como se algo tivesse batido na porta do porão. A gente correu para o portão da igreja, mas ele estava trancado. Não fazia sentido. A gente tinha entrado por ali. O Diego começou a chutar o portão, enquanto o João tentava ligar a câmera. Eu olhei para trás e o vitral parecia brilhar, mesmo sem luz nenhuma. O anjo não parecia mais um anjo. Era o rosto que eu tinha visto, ocupando o vitral inteiro, com a boca se mexendo como se falasse. E então ouvi um sussurro baixo, mas claro, dizendo meu nome. Mateus. Minha cabeça girou e eu senti o toque gelado de novo, dessa vez na nuca. O Diego conseguiu abrir o portão com um chute e a gente correu para as bikes. Pedalamos sem olhar para trás, com o vento frio batendo na cara e o som dos pinheiros balançando. Quando chegamos na cidade, paramos na praça, ofegantes. O João tentou ligar a câmera, mas ela estava quebrada. A tela só mostrava estática e por um segundo, juro que vi o rosto de novo na tela. A gente jogou a câmera no lixo e combinou de nunca falar sobre isso. Mas eu não esqueci. Meses depois, o João revelou as fotos que conseguiu salvar. A maioria estava borrada, mas uma mostrava o vitral. No canto quase escondido estava o rosto, o mesmo sorriso torto, os mesmos olhos pretos. O João queimou a foto, mas eu sei que ele também sonha com aquilo. Eu mudei de cidade, tentei deixar Vila das Sombras para trás. Mas às vezes, quando passo por uma igreja, sinto ele. O rosto. Ele está me esperando, no reflexo de algum vitral, pronto para me chamar de novo. E aí, você teria coragem de entrar numa igreja como aquela, sabendo o que pode estar esperando nas sombras? Se essa história te deu arrepios, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história de terror. Conta nos comentários. Já viveu algo assustador numa igreja ou conhece um caso que merece ser narrado? Sua história pode ser a próxima. Até a próxima e cuidado com os vitrais, eles podem estar te observando.